E chegamos ao episódio 4 dessa quarta temporada de Invencível. E podemos chamar esse episódio de filler? Pela primeira vez, Invencível não adaptou uma história que acontece nos quadrinhos, e sim fez uma história praticamente 100% original envolvendo o inferno. Mas será que foi bom? E o que esperar do grande cliffhanger com a chegada de Nolan na Terra? Pessoal, esse foi o pior episódio de Invencível até agora de todas as temporadas? Eu vi muitas pessoas comentando isso na internet e queria a opinião de vocês aqui. Confesso que estou um pouco dividido, não sei se é o pior de todos, mas é o pior da temporada, sem dúvida. E galera, eu também queria agradecer todo mundo que acompanhou o vídeo da semana passada do Invencível. E para quem tá chegando agora, também seja muito bem-vindo à nossa saga de Invencível para a gente analisar todos os episódios desta quarta temporada. Nesses vídeos a gente fala das referências, da história, da onde que a história tá indo e também dos arcos dos personagens. E tudo olhando bem de perto com o que acontece nas HQs. Esse episódio 4 continua o cliffhanger do final da temporada 3, que envolveu o Daemon Darkblood. Nos quadrinhos, a chegada do Nolan acontece nas HQs e Invencível retorna. Só que toda essa parada do inferno é nova. E tem um motivo da gente ter uma história praticamente original nesse episódio. É que quando o Kirkman, que é o roteirista da HQ do Invencível e também showrunner do desenho, ele estava fazendo essas sagas aqui da Guerra Viltrumita lá nos anos 2000, ele queria fazer essa história do inferno. Só que ele nunca encontrou um momento adequado para colocar a história. Justamente porque, lá na HQ do Invencível, uma saga grande acaba se encadeando com outra saga grande. E ele não conseguiu achar o melhor momento para encaixar a história. As sagas acabaram tendo prioridade. E como é a HQ, e não era uma HQ muito famosa na época, era uma HQ que sim se pagava, era uma HQ que tinha vendas crescentes, mas muito disso acontecia por causa da fama do Kirkman por ter escrito Walking Dead. Por isso que eles estavam sempre na corda bamba, não dava para cometer muitos erros nas HQs, porque eles não sabiam como o público ia reagir. Por isso que era sempre uma saga grande atrás da outra. E agora no desenho do Invencível, o Kirkman é o showrunner, e ele sempre disse que via a série como um segundo draft, uma versão atualizada do roteiro original. E por isso, ao revisar a sua história, ele tinha a intenção de fazer as coisas que ele não fez lá atrás. E essa história do inferno era uma delas. E é bem provável que nas próximas temporadas a gente veja isso acontecer mais vezes. Pelo menos um episódio original por temporada, eu acho que é possível isso acontecer. E pessoalmente, eu acho super bem-vindo ter novas histórias 100% originais. Dá uma quebra bem interessante nessa dinâmica de história um tanto quanto previsível para quem leu as HQs. Só que no caso desse episódio do inferno, eu acho que é a história em si que não é tão boa. O episódio começa com uma conversa do Mark com o Art. E isso sim é algo que acontece nas HQs. E os diálogos são levemente diferentes. No material original, o Mark comenta como sente que o traje está amaldiçoado. E só depois fala sobre ter matado uma pessoa inocente. Gosto como na animação, a questão do traje é deixada mais como um símbolo dele de não se sentir mais digno de usá-lo. E o foco de verdade é sobre ele estar se tornando mais parecido com o Omni-Man. Na versão da animação, é um pouco mais denso, na minha opinião. Até o Art tem mais dificuldades de encontrar as palavras certas para ajudar o Mark. E no final, ele fala que tem o antigo uniforme, caso ele queira voltar para suas origens. A grande diferença aqui é que na HQ, o Mark já sai com o uniforme novo. Enquanto que na animação, a conversa é interrompida por uma nova missão dada pela Eve. E o episódio vai servir realmente para destacar o dilema que o Mark está sofrendo nesse momento, justamente por ter matado uma pessoa inocente. E como ele sente que não consegue muito fugir da sombra do pai, e isso é algo que ele não quer se tornar. E é justamente esse gancho que o roteiro vai usar para levar o Mark para o inferno. Na conversa com o Art, tem alguns pontos interessantes sobre ir para o céu, o que vai rimar com o Mark, já que ele vai acabar indo para o inferno logo na sequência. E ele vendo que, ok, talvez o inferno não seja assim tão ruim. No final, toda a jornada do inferno serve como uma metáfora para ele entender um pouco do que está passando. Então, cortamos para o inferno. E vemos Daemon Darkblood juntamente com sua irmã, a Domina. Eles fazem parte de um clã e estão enfrentando uma nova vilã,
chamada Vulcânica. E essa personagem, sim, existe nas HQs. Ela aparece lá na frente, nas edições 106 e 107. Só que a história que acontece nas HQs é algo envolvendo a superfície. No caso, eu acho que essa história da superfície vai sim acontecer, só que bem mais na frente no desenho. E basicamente a história do inferno, ou como eles chamam aqui no desenho, o Círculo Inferior, é que a Vulcânica desbancou o próprio Satã do Reino do Inferno. E ela meio que se tornou a nova rainha do pedaço. E agora existe essa disputa entre o clã Dark Blood, que representa o Satã, e a Vulcânica, que representa os Vis. E tipo, isso é uma história interessante no papel, mas eu acho que também o desenho não fez um bom trabalho para apresentar todo esse mundo do inferno. Sinta-se livre de discordar aqui da minha opinião, mas cara, eu só vi um inferno, um monte de lava ali, não tem nada realmente interessante acontecendo. Sabe, se tivesse algum tipo de organização real ali, tipo reinos, cidades dentro do inferno, com um visual todo diferente, mais pessoas aparecendo ali, talvez fosse um pouco mais interessante, sabe? Mas do jeito que foi, é muito sem graça, é muito by the book, sabe? Não tem nada demais ali. É um lore que no papel é legal, essa disputa pra ver quem que é o rei do inferno, mas na prática eu não consigo ficar entusiasmado pelo que justamente eu vi. A Vulcânica também faz um contraponto aos próprios Dark Blood. Ela fala de um jeito super refinado, enquanto que os demônios constroem frases bem simples, ao estilo Yoda. E uma luta acontece nesse momento do episódio. E bem, é uma luta até que bem extensa. E a animação deixa muito a desejar. E aqui entra um outro problema que eu tive com esse episódio. Ele é muito longo para um episódio que não deveria ter tanta história assim. E isso fica muito evidente quando eles vão esticar algumas dessas lutas e até mesmo algumas piadas. Mais pra frente vai ter a piada do Elmo, que é conjurado, que é uma boa piada, mas claramente eles repetem a piada para ganhar 1 ou 2 minutos. E simplesmente não tem muita história nesse episódio. Na verdade, eu acho que até eles escolheram errado as lutas que eles decidiram animar. Porque esses caras que vão lutar aqui, os Dark Blood vão lutar contra a Vulcânica, tipo, meio qualquer coisa. E as lutas que eu acho que deveriam ter acontecido no episódio pra gente ver, que é o Mark contra os Cérebros e o Mark contra a Vulcânica, é essas lutas que vão acabar rapidamente. E aí, bem, eu meio que não consigo me importar muito com essa história assim apresentada desse jeito. Olha, no mínimo dá pra cortar uns 10 minutos aí de coisa que não é tão necessária. Enfim, a Vulcânica humilha os Dark Blood e mata a irmã do Damon. Quer dizer, mais ou menos, porque é uma daquelas mortes fakes do Invencível, para ter cena violenta massa velho. Ninguém realmente morre. Damon consegue fugir e falar com Satã. Eles então decidem pedir por ajuda e tentam invocar o Omni-Man, usando um frasco de sangue que eles tinham. Lembrando que o Damon tinha aparecido lá na primeira temporada. Só que quem é invocado é o Invencível, o que é extremamente pertinente no ponto de vista narrativo para o Mark, já que ele é confundido com o Nolan. E isso está totalmente ligado ao seu arco aqui na história. E isso sim eu gostei bastante no episódio. É o jeito que eles ligam toda a história com o Mark. E também vai ter aqui aquela piada recorrente do Kahar, que finalmente vai deixar o seu lado preconceituoso e possuir uma mulher. De volta ao inferno, Satã também restaura os Dark Bloods que morreram no combate. E depois, Damon explica para o Invencível tudo o que ele precisa saber sobre o inferno. O local se chama Círculo Inferior e faz parte de uma quinta era. Esse inferno é fundamental para a origem da história humana. E mais do que isso, Satã é um cara do bem. Ele só quer paz e amor. O problema é que Vulcânica tem problemas com a superfície. E se ela continuar soberana, irá eventualmente atacar os humanos. E é por isso que o Mark decide cooperar. E toda essa parte é algo totalmente novo. Isso não tem nas HQs. E essa parte que o Damon conta sobre as eras, que eu achei a mais fascinante de todo o episódio. Eu sei que parece meio estranho, porque eu tô criticando a história, mas ao mesmo tempo eu tô elogiando a ideia da história. Mas é isso mesmo. A ideia toda, o que motiva essas pessoas a estarem em guerra, é legal. Mas o jeito que tudo é apresentado, que é meio qualquer coisa. Os Vis da Quarta Era sobreviveram até a Quinta. E houve uma guerra entre eles, até que, eventualmente, os Vis foram aprisionados nas lavas do inferno. Mas com a Vulcânica agora, eles podem se libertar. E para derrotar a Vulcânica, eles vão ter que recuperar a coroa do Satã. Essa coroa se encontra no fundo de um poço sem fim, que obviamente não é sem fim. Lá embaixo encontra-se os Cérebros, protegendo a coroa.
Uma luta do mar que acontece com um cão do inferno, mas o desenho não mostra. Eu adoro esse humor do Invencível. Eu ri da piada que eles fizeram da luta não acontecer. Mas foi com aquele sorriso meio maroto, sabe? Porque no fim, eu acho que teria sido muito melhor pro episódio ter uma luta com esse cão do inferno aí. O episódio precisava ter umas lutas boas, umas lutas não com esses caras do Dark Blood, e sim com o Invencível mesmo. É meio decepcionante quando o desenho repete esse tipo de piada, especialmente nesse episódio, que nem tem tanta história assim. E é pra ser um episódio, digamos assim, mais massa velho. E se é pra ser um episódio mais massa velho, não faz sentido você cortar a luta massa velho. É melhor você dar a possível luta massa velho, que é com um cachorro do inferno que tem 3 cabeças, do que você só mostrar os Dark Blood enfrentando a Vulcânica. Ou então de você jogar o Damien pra cima e você não ver a luta, ou a piada do Elmo. E sim, a piada do Elmo é total a cara do Invencível. O Invencível adora fazer essas piadas que brincam com tropes de HQs. Porque isso acontece bastante, não só em HQs, em animações de super-herói, e é o momento oportuno de piada. O Invencível faz isso muito bem, mas dava pra fazer a piada e também mostrar a luta, né? Eu não vou passar esse pano porque não teve a luta. Após derrotar os cérebros e pegar a coroa, Invencível a entrega pro Satã. O rei do submundo se transforma. E nossa, como esse design não ficou legal não. Coitado, parece que ele tá passando mal. Mas eu confesso que ri da piada do Satã falando que tá gostosão. Me tirou uma sonora risada. Mas isso não muda o fato que esse design é uma abominação. Nossa, sério. Acho que é o pior design de um diabo que eu vi na vida. Depois disso, tem um pequeno diálogo do Mark com o Damien que é bem interessante e serve para o seu arco. O Mark comenta sobre como sempre tem uma alternativa e que não é preciso matar ninguém. Isso é importante, é o próprio Mark arrependido por ter matado. E isso vai ter desdobramentos lá na frente no final da temporada. E também é, digamos, uma retomada do Mark clássico. Porque se na terceira temporada foi ele meio que entrando em termos que talvez seja necessário matar alguém, agora é ele voltando atrás nesse arco. E isso daqui é uma das coisas que o Invencível faz muito bem. É como que eles ficam brincando com mudança de status quo, parecendo que as coisas vão realmente mudar, mas no fundo elas nunca mudam, sabe? E essa retomada do Mark clássico é o que vai justificar ele voltar com o uniforme antigo. Quer dizer, não é um uniforme totalmente antigo, porque tem uma pequena diferença na luva, mas é basicamente um uniforme antigo. Damien reúne o clã Dark Blood, e só a sua irmã não poderá participar da luta, porque não se recuperou totalmente. Mas ela o deixa com a arma da família. E agora sim, todos estão prontos para a batalha com a Vulcânica. E aqui vai entrar a minha grande decepção com esse Satã. O cara é muito fraco, velho. Ele não faz basicamente nada além do que os outros já estão fazendo. Além de ter o pior visual da história de um diabo, é o mais fraco também. Poxa, por que eles pegaram a coroa então? Foi só para perder tempo no episódio, né? Pior que foi. Na verdade, toda essa luta é um massacre. Os Dark Blood não têm poder suficiente para derrotar a Vulcânica. E quando o Mark percebe isso, aí sim ele decide intervir. E se você tava esperando uma super hiper mega luta, porque essa Vulcânica tava parecendo até que bem poderosa, mas não, ela não tá nem um pouco perto do nível do Mark. É bem anticlimático, na verdade. Mark consegue derrotar a Vulcânica com apenas um golpe. Ela até pode se regenerar, mas Mark continua a derrotando com a maior facilidade. Tá vendo, gente? É por isso que Power Scale não dá para ser levado tão a sério. Porque esse combate, ele tá certo na questão do Power Scale, né? O Mark é muito mais poderoso que essa Vulcânica. A luta seria resolvida assim, digamos, desse jeito. Mas vejam como é anticlimático. Não seria muito mais legal ter eles lutando ali? Mesmo com a animação bem qualquer coisa que o Invencível tem nessa temporada, eu não sei, eu acho que eu ainda iria preferir uma luta. E por tudo que eu disse antes, né, é um episódio que tenta puxar mais pro massa velho. E aí, na luta mais massa velho possível, você não dá, né? E basicamente terminar o clímax do episódio desse jeito me faz questionar por que eles fizeram essa cena pós-crédito lá na terceira temporada desse negócio do inferno. Porque quando você encerra uma temporada com uma cena pós-crédito, pô, faz parecer que você vai fazer uma super, hiper, mega coisa, né? Mas daí foi a plot mais, né, um dia na vida do Mark. Sinceramente, achei que eles iriam se esforçar mais. Até porque o Kirkman tinha falado toda hora, né, que era o sonho dele de fazer esse episódio do inferno, porque toda HQ de super-herói tem isso daí. E aí chega na hora e foi, né, qualquer coisa. Mas enfim, não dá pra derrotar mesmo a Vulcânica. E ela consegue fugir pela lava, prometendo retornar. Nesse meio tempo,
Satã volta a ser o rei do submundo. Só que um Whis se solta e acaba rasgando o uniforme do Mark. Eles tinham que encontrar uma maneira, né, para justificar a mudança do uniforme, já que eles tiraram o diálogo que tem na HQ do Mark entender que o uniforme tá amaldiçoado. E também, né, descanse em paz o uniforme preto com azul. Vocês lembram do hype da segunda temporada pela espera desse uniforme? Pois é, né, parece que faz tanto tempo. E agora ele já voltou para o uniforme antigo. Você jamais será esquecido, o uniforme preto com azul. Antes de levar Invencível para a superfície, Satã decide promover Damian também à superfície para ele ficar de olho caso a Vulcânica apareça. Então, voltamos para a superfície. E o William aparece depois de um longo tempo. Ele fica sabendo que a Eve está grávida. E esse diálogo, sim, acontece nas HQs. Novamente, as alterações são para podar as piadas e os exageros que tem na HQ, e deixar as coisas mais sérias. Até porque esse é um assunto mais sério. Já Mark decide voltar e pegar o uniforme com arte. E é o retorno do velho novo uniforme. Não, peraí, eles não mudaram a luva. Não mudaram a luva, produção. Pô! Porque era para ser a luva com os dedos. Mas ele continua sem os dedos. Então é basicamente um uniforme velho. Não teve a mudança que teve nas HQs. Aquele uniforme vai ficar exclusivo para as HQs, pelo jeito. No final do episódio, Debbie anuncia que vai vender a casa para comprar uma nova com o Paul. E isso, como sabemos, é algo totalmente inédito nas HQs. E a reação dos filhos é compreensiva. E aqui entra uma questão muito importante que a gente precisa conversar sobre a Debbie e também do próprio futuro do desenho. O roteiro, desde a primeira temporada, investiu muito mais tempo na Debbie, deixou ela mais humana e chegamos nesse ponto que é crucial para a história. Ela vai continuar com o Paul ou não? Porque, bem, o Nolan retornou para a Terra nesse episódio. É que talvez esse seja um daqueles momentos que é ponto sem volta na hora da adaptação do Invencível. Ou eles vão para um caminho completamente diferente, ou eles adaptam o que acontece na HQ. É porque nas HQs, o Paul praticamente vai sumir nesse momento. Mas na animação, não há muito indício que isso vá acontecer. E isso pode inviabilizar um monte de coisa que acontece nas HQs a partir dos próximos episódios. Ainda pode acontecer um negócio que acontece na HQ e as coisas voltarem para o caminho padrão, digamos assim, da história. Além disso, esse negócio dela morar com Paul não me parece que tem um futuro muito promissor. Tipo, ela tá fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que não tem tanta convicção. Se eu tivesse que apostar, eu acho que eles vão abandonar essa história do Paul. Só que também parece errado ela voltar com o Nolan por conta de tudo a mais que eles fizeram com a Debbie na segunda e na terceira temporada. Não me parece que a Debbie mais complexa da animação voltaria com o Nolan. É por isso que eu digo, é um caminho de decisão muito importante. Será que tem a opção dela terminar com o Paul e não ficar com o Nolan? Porque se tiver essa opção, eu aposto nela. Eu acho que vai ser isso daí. Vamos ver o que acontece nos próximos episódios. Na última cena, a Eve aparece e quando está prestes a contar sobre o bebê, algo inesperado acontece. Alan e Nolan aparecem na Terra. E isso sim acontece nas HQs. É hora de começar a guerra. E eu tava achando que essa cena iria acontecer no início do episódio 3, mas não aconteceu. Toda a parte da guerra realmente vai acontecer nos episódios 6, 7 e 8. E o episódio 5 vai servir para ser a grande despedida. Ainda tem a cena pós-crédito que mostra o Damon Darkblood com aquele sobretudo à la Constantine. Fica aqui o gancho de que a Vulcânica pode voltar. Mas se for como nas HQs, isso não deve acontecer na próxima temporada, e sim na sexta. E é isso, gente. Esse é o episódio 4 de Invencível. Não dá pra dizer que é um episódio filler, porque, bem, tem coisas importantes acontecendo. Mas eu realmente acho que esse é um dos episódios mais fracos da série. Porque ele decepciona com toda essa preparação do inferno, e no final, a história é meio qualquer coisa. Especialmente porque é um episódio massa velho que depende muito das lutas. Mas as lutas não são tão boas assim. E ainda tem esse negócio de fazer duas lutas bem anticlimáticas. Eu também não consegui me importar muito com esses personagens do inferno. Mas gostei da lore envolvendo as eras. Tem potencial para expandir isso. E acho que sei como eles vão fazer isso no futuro. Também achei que a justificativa para colocar a história no inferno, bem boa. Embora a história em si não seja grande coisa. Se tinha um momento para colocar um filler, esse era o momento ideal. E eles ainda fizeram de um jeito que não é exatamente um filler. Eles foram inteligentes assim, porque não é 100% original. Tem coisas que eles adaptaram das HQs. 70% filler e 30%
adaptação importante. O problema real é que esse 70% não foi tão bom assim. E quanto às demais partes que eles adaptaram das HQs, isso sim valeu. A volta do William no dilema da Eve, de ter um filho, e esse ponto até eu acho que eles vão se aprofundar bem mais do que nas HQs. E além disso, tem toda essa questão envolvendo a Debbie. Fica com o Paul ou a presença do Nolan vai fazer ela mudar de ideia. Em relação à nota, eu acho que esse foi um episódio nota 6. É um episódio que no final passa de ano. Pior episódio de Invencível? Eu acho que pode ser sim. Mas quero a opinião de vocês, comentem aqui embaixo. E o episódio da semana que vem promete ser um dos mais importantes. Não só pela questão da guerra, mas por tudo que eu expliquei da Debbie. É um momento de ruptura ou não. Mas galera, é isso. Tô bem ansioso pro episódio da semana que vem. Espero ver vocês aqui na análise do episódio 5 e espero também que vocês tenham gostado da análise do episódio 4. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Tá ali Invencível. E esse foi o vídeo do episódio 4 de Invencível. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.